muitas vezes a pessoa que não tem o autoconhecimento, ela não tem a percepção de não ter o autoconhecimento. Muito pelo contrário, ela se acha muito dona de si, dona de tudo, como se ela tivesse o controle absoluto sobre todas as coisas, inclusive sobre as tuas falas. Exato. Aí tem muito a ver com pensamento crítico também. E aí tem a ver com outra coisa, né? Nós somos comportamentais motivacionais porque somos emocionais e porque nós temos o impulso da humanidade que motiva o nosso sistema biológico. Então, a gente está falando de novo de ciência aqui. Tá? Então, as polaridades, de novo, né, que a gente vê hoje, né, as polaridades políticas, de opiniões, né, de tudo. Né? Você vai conversar sobre qualquer assunto, é preciso tomar muito cuidado para que as coisas não peguem fogo. Né? Mas por que isso? Tem desde a inteligência artificial, dos funis que estão sendo feitos para que você só pense sobre aquilo. Pois é. E aí, se biologicamente você precisa sobreviver à sua informação, você vai se juntar a pessoas, mesmo que sejam pessoas equivocadas, para falar equivocadamente junto com você. Sim. Mas você não consegue achar provas contrárias disso. Mas porque a gente já fez uma lavagem cerebral. Sim, mesmo. porque Esse é um caminho que foi construído, então, né? Exatamente. Você está sendo direcionado. Você está sendo direcionado, Você tá exatamente. sendo A direcionado. tecnologia está direcionando sempre você para a mesma coisa. Eu não sei se a tecnologia... Não só a tecnologia. Eu não acho que a tecnologia só, mas eu acho que as relações, de uma maneira geral... Sim. Tecnologias, relações, onde você está frequentando, o que você está buscando, né? Você acaba ficando... Mas basicamente, porque a metacognição... a gente está falando aqui de viéses cognitivos. Né? Então, inclusive, uma das pesquisas mais interessantes que eu fiz durante o meu mestrado, que depois eu não terminei esse mestrado, na verdade, uma das coisas mais importantes nisso é você entender quais são os vieses cognitivos que a humanidade está pautada, né? E aí, quando você faz o teste de viés cognitivo, você vê aonde que você está enviesado. Então, tem uma lista, é um teste aberto, inclusive, eu não sei o link de cor, porque é um link desse tamanho assim, da Universidade de Harvard, que você entra nesse link e você escolhe o viés. Pode ser, por exemplo, racismo, pode ser gênero tá. E aí você faz o teste e você fica chocado, porque você já está culturalmente com esse viés cognitivo deturpado sobre alguma coisa da humanidade. Perfeito. E a partir daí fica muito fácil. Uma pessoa que não tem inteligência emocional e que não... A inteligência emocional, vamos colocar que a inteligência emocional é a ponta final de um monte de coisa. Porque a inteligência emocional está muito ligada a como você vai se comportar. E como você vai trocar com o mundo, se expressar. Agora, antes disso, você tem que observar, anotar e mudar sobre as coisas que você vê sobre você. Tem uma frase que ela é óbvia demais, já falaram que é do Einstein, que é não sei o quê, como você quer fazer uma coisa diferente fazendo a mesma coisa, né? Mas isso é basicamente... Resultado diferente fazendo a mesma coisa. Mas isso é basicamente o que é a ciência. Então, assim... Se você vê que os seus relacionamentos são atritivos, se você não tem resultado na sua vida, resultado simples mesmo na sua vida, tem uma coisa que você está repetindo. É fato. E você vai precisar mudar aquilo, entende? E a gente, quando fala de emoções, é isso. Entender essa trilha emocional é você fazer uma escolha. Eu não estou dizendo que sempre vai dar certo. Eu acabei de contar para vocês que eu já tive episódios de raiva e que eu não usei essa trilha e que, lógico, eu me arrependi depois, óbvio, claro. Mas mesmo sabendo de tudo isso, estudando tudo isso, claro que eu já fiz igual todo ser humano, entendeu? É uma coisa vivida ali no momento, né? Mas, assim, o maior desenvolvimento que você tem é que você não deixa esses episódios serem maiores do que os melhores episódios. Exato. Então, eu não vou te falar que esses episódios são frequentes na minha vida, tá? Mas agora mesmo, ultimamente, por causa dessa questão política e tudo, e as pessoas sempre tentam me colocar em alguma situação, porque querem que eu dê uma opinião... Mas é justo, né? Eu já me senti desconfortável e já tive uma reação nervosa com uma pessoa, de chegar num nível que eu falei, não vou aguentar essa pessoa mais, né? Mas eu poderia não ter feito isso, tá? Eu poderia não ter feito isso se eu tivesse usado, naquele momento, uma metacognição. Mas aí tem uma série de coisas. Essa trilha, ela é basicamente assim. O que vem um pouquinho antes desta reação? Dessa explosão. Explosão. Então, você tem que ter essa observação. Eu já conheço, eu me conheço. Eu sei exatamente
Na hora que vai começar. Eu não vou parar a minha raiva na boca. Eu vou Você parar já a minha raiva no estômago. Você sabe qual que é o gatilho, né? Então um pouquinho antes você tem que saber isso. Aí tem o episódio, que a gente chama o episódio emocional que rolou. Logo depois disso tem o quê? Aí você tem que fazer uma escolha. Né? Então, eu já sei qual é o gatilho. Então, o que essa pessoa está fazendo não é ela, é o meu gatilho. Eu já sei que ela só está disparando um gatilho, que é meu. Então, quando você saca isso, por isso é observar, anotar. Você sacou isso? Então tá, vamos fazer uma observação. Qual é a melhor opção para esse momento? Você pode meditar. Enquanto a pessoa está falando, você está de olho aberto, de boca fechada, você está meditando. Pode acontecer um contágio aí, né? Quando você faz isso. Porque a gente tem neurônios de espelhos, a gente tem várias coisas químicas que funcionam num silêncio. Então, se isso tudo acontece muito rápido. Mas você concorda se você tem prática? Você vai colocar isso em prática mais vezes? Muito prática, sim. Né? Então, assim, com prática, a trilha é simples. Identificou, você já sabe que a raiva, tô falando a raiva, mas tem vários, né? Raiva tá subindo, respira, inspira. Será que a gente pode falar sobre isso amanhã? Sai da situação, se não puder sair da situação, fica ali em silêncio, faz uma escolha. Aí a gente tá falando de metacognição. Tá. Então, qualquer mudança precisa disso. Certo? Dessa observação e você fazer uma escolha sobre essa mudança. Tá. Eu queria...